Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Segundo livro de Crônicas. Capítulo 32. Queria falar um pouco nessa manhã do reinado de Ezequias. Eu acho que é um dos textos mais bonitos do período de reis, dos reis, esse que nós vamos ler hoje. Nos fala de fé, nos fala de perseverança, nos esclarece que crente passa por luta, crente passa por problema, não é verdade? Não é que o problema não virá, mas com o problema vem a mão poderosa de Deus fazendo um milagre nas nossas vidas. Não é verdade? Que crente fica enfermo, mas Deus o abençoa e restaura. Capítulo 32 do segundo livro de Crônicas. Todos acharam? Amém. Diz assim o meu texto: depois destas coisas e desta fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acompou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que haveriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Versículo 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confias vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Versículo 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, porquanto nem menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Versículo 18. Clamavam os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, e que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Aí vem a resposta de Deus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos aqueles homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Amém. Que Deus fale conosco através desse texto. Depois em casa você lê todo ele, que é muito lindo, a gente pulou.
Período dos reis, período de guerras, período de vitórias, períodos de derrotas, estando debaixo de um princípio de obediência e desobediência. Vamos falar nessa manhã um pouco sobre o rei Senaqueribe, o reino da Síria. Eu não sei se você sabia, mas naquele período do mundo antigo, um dos mais temidos exércitos era o da Assíria, porque com a Síria eles eram conhecidos como os que mais torturavam os seus cativos. A capital da Síria era Nínive. Quando você pega o profeta Jonas fugindo do seu chamado e não querendo ir para Nínive, é porque ele tinha um motivo muito justo. Eles gostavam de jogar, irmãos, futebol com a cabeça dos seus inimigos depois de mortos. Arrancava e ficava... Então eram terríveis. Não era como Nabucodonosor. Nabucodonosor fazia aliança, fazia vassalos, dominava reinos, colocava ali, pessoas para administrar e trazer impostos. Roma, muito melhor ainda, uma posição muito mais confortável, porque Roma não influenciava nem a questão da religião. Eles vinham com poder bélico, com poder político, e a pessoa tinha até uma liberdade religiosa. Mesmo estando debaixo do jugo de Roma, você vê que Israel, no Novo Testamento, no período de Cristo Jesus, eles tinham a própria religião. Eles tinham o próprio julgamento da religião. Inclusive, matavam pessoas durante esses julgamentos, como fizeram com Estevão, como fizeram com Cristo, até incitando e levando Cristo para ser crucificado pelos romanos. Mas com o reino da Síria não era assim. Todos aqueles que se opunham contra o reino da Síria e não faziam aliança, eles eram duramente atacados. Está aí um período muito bom, um período de um grande avivamento que nós tivemos na época do rei Ezequias. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos sobre Jerusalém. Ezequias colocou no seu coração de todo buscar a Deus. Ezequias se preparou para aquele momento. Ezequias desejava mudar algumas coisas no reino, e ele, quando tomou posse do reino, logo depois da morte do seu pai, ele começou a fazer uma mudança religiosa e social no reino. Israel, estava dividido entre o reino do norte, reino do sul, região da Judéia, Jerusalém, mas existia muito dos povos de Israel que viviam também com ele. Mesmo havendo a nação toda de Israel, as 10 tribos, existiam tribos que preferiam estar próximo de Ezequias. Por quê? Porque Ezequias era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez uma ceia, uma celebração de Páscoa, Vamos dizer assim, a Páscoa. O que era a Páscoa no Antigo Testamento? Um grande memorial, veio ser a ceia no Novo Testamento. Tanto que Jesus fez a ceia no período da Páscoa. Então ele fez uma Páscoa no Antigo Testamento, no período dele tão grande, de celebração, de lembrança, de quebrantamento, que ele reuniu não só a tribo dele, ele reuniu todas as tribos de Israel, e houve um quebrantamento. Ele escalou sacerdotes para voltarem para o templo estava vazio, o templo estava abandonado, o templo estava sendo utilizado para outras coisas a não ser a casa de Deus. Eu me lembro agora, eu estava passando uma vez em certa igreja, e eu não sei porquê, estava uma placa bem grande dizendo assim, aluguel disponível em tais dias, tais horas, para eventos. Ezequias, ele chamou os sacerdotes, levou-os de volta ao templo, e falou, não, vocês vão estar no templo, vocês vão estar buscando, vocês vão estar consagrando, vocês vão estar alimentando o povo espiritualmente, e a casa do Senhor será chamada a casa de oração. Isso foi na Samambaia que eu vi essa igreja com essa placa, liberada para eventos. Ezequias não aceitou aquilo, aquela situação, aquela condição. E automaticamente, diante das reformas religiosas que ele fez, ele começou a ter a resposta de Deus. Ele começou a viver a prosperidade do reino do sul, ao ponto das demais nações observarem Israel. Ele tirou os altares que havia, as colunas, os postes ídolos, aquela serpente abrasadora do tempo de Moisés, que o povo, por murmuração, foram picados por serpentes.
abrasadoras, Deus mandou levantar uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse aquela serpente não morria. Ele tirou, porque até naquele dia ainda estavam sacrificando aquela serpente. E aquela serpente significava Jesus na cruz, sendo crucificado e sendo maldito. Só existe esse significado. Porque ele se fez maldição, porque aquele animal para o povo de Israel era um animal maldito, e Jesus se tornou maldito na cruz do Calvário, e ela sinalizava Jesus sendo crucificado, recebendo as nossas maldições. Mas até aquele momento ainda existia aquela serpente. Ele esmiuçou aquela serpente. Ele chamou o povo ao arrependimento. E a nação começou a viver um novo tempo de Deus. Um tempo de prosperidade, um tempo de comunhão, um tempo em que as coisas de Deus passavam a ser prioridade, e não quando dava na agenda das pessoas. Você vai estar presente? Eu não sei, eu tenho a minha... Passou a ser prioridade. Na minha agenda está essa prioridade. Na minha agenda está o dízimo, a oferta. Na minha agenda está a escola bíblica dominical. Na minha agenda está a ceia do Senhor Jesus. E todo o povo, irmão, se voltou para Deus. Não tinha esse negócio. Não estou me sentindo muito bem, pastor Gladys. Não precisa ir para a igreja, não. Ele não vai para a igreja porque está se sentindo mal, não. Igreja não é hospital que você só vai quando está doente, não. Igreja é lugar de adoração, é lugar de comunhão, é lugar de adorar um Deus vivo, que faz coisas poderosas e vivas nas nossas vidas. E toda a nação se voltou do Reino do Sul, com algumas tribos também do Reino do Norte, a buscar ao Senhor. Só que para cada reação existe uma ação, para cada ação existe uma, obrigado. O inimigo se levantou. Poxa, mas enquanto ele estava em desobediência, na idolatria, enquanto ele estava passando problemas espirituais, problemas de finanças, enquanto ele estava passando problemas de enfermidade, ninguém queria saber do reino do sul. Inclusive, Israel caiu e o reino do sul manteve-se de pé. Esse mesmo reino foi lá um pouco antes e destruiu o reino de Israel, com as 10 tribos, e levou cativa. E ele ficou. Você vai ver que não é agora a queda. Quem vai tirar daqui é Babilônia, que vai tirar o reino do sul. Por quê? Porque não chamava atenção. Não me interessa por esse reino, não tem o que me interessa. Amém? Mas a partir do momento que eles passaram a ser um objeto nas mãos de Deus e começaram a viver a bênção da fidelidade a Deus, aí foram despertados. Aí veio as propostas ilegais para se abandonar um Deus vivo. Chega no ano 701, 14º ano de Ezequias, um rei chamado Senaqueribe bate a porta de Jerusalém. Vim para saquear, vim para destruir, vim para roubar. E por que vocês estão tão confiantes nesse Deus de Israel? Por que ele não veio antes? Quando estava servindo a Baal, quando estava se prostrando a outros deuses? Não foi atrativo para ele, porque houve uma aliança, houve um posicionamento e uma resposta de Deus. Amém? Então não compare as nossas lutas e dificuldades por estar servindo a Deus ou deixando de servi-lo. Amém? Não é porque eu sirvo a Deus que eu não vou passar por lutas. Não é porque eu sirvo a Deus que eu não vou passar por dificuldades. Mas em meio a essas dificuldades eu vou viver um grande milagre do Senhor. Ezequias, o seu nome significa: o Senhor é da força, o Senhor é fortaleza. Chega a Senaqueribe. O significado do nome Senaqueribe significa Deus lua que multiplica seus filhos. Eu não sei se ele se sentia mais ou menos igual o faraó. Essa turma aí, essa galera, ela parece que a cabeça sobe. É igual os reis que nós tivemos, né, os imperadores romanos. Parece que o cara se sentia um deus. Deus lua multiplica seus filhos. Só que eu não entendo qual é essa postura dele. Em cima dos outros, em cima do domínio. Mas ele se levantou contra um reino diferente. Amém? Ele se levantou contra um reino diferente. E aquele homem que já tinha, irmãos, 14 anos servindo a Deus, seu reino demorou 29 anos de Ezequias. Ele começou
a buscar em Deus respostas e começou a fechar todas as brechas para quando o seu inimigo viesse, não encontrasse nenhuma brecha. A nação já estava preparada, a nação já estava consagrada, a nação já estava santificada, os sacerdotes estavam juntos, o profeta Isaías e alguns outros profetas, seus homens, seus companheiros, seus valentes, seus capitães, seus comandantes. E ele foi orar e foi fechar brecha. E brecha se fecha com atitude. Brecha se fecha com ações. Brecha se fecha fazendo aquilo que eu deixei de fazer até aquele momento. E ele começa a observar o seu reino. Vê comigo no versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Sinaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, a Bíblia fala que o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então eu entendo aqui, de acordo com esse texto de Crônicas, que eu preciso fechar as minhas brechas. Que tem coisas que ainda não aconteceram na minha vida e que estão piorando, porque são coisas que eu devo fazer. Deus não vai fazer por mim. Os meus pastores não vão fazer. É uma atitude que eu tenho que praticar. Versículo 3. Ezequias resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus valentes, e sentaram para se reunir, debaixo de oração, debaixo de jejum. Quando Ezequias soube na notícia que o inimigo viria para destruir o seu povo, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e foi para o templo. Depois voltou e veio conversar com seus valentes. Debaixo de oração, de jejum, de consagração. Vamos tapar todas as fontes das águas, dizia ele. Todas as fontes que estão fora da cidade nós vamos tapar. Inclusive o ribeiro que corre para a terra. E eu fico pensando nessas estratégias. Fontes que haviam fora da cidade. Aquilo que é meu, eu não vou dar legalidade para o inimigo usar contra mim. Abra sua Bíblia lá em Tiago, meu irmão. Tiago capítulo 3, versículo 10. Existe uma fonte que Deus nos deu como autoridade. E que para o meu inimigo essa fonte tem que estar tapada. Para o meu inimigo essa fonte tem que estar fechada. Tiago 3,10 diz assim, está lá no finalzinho, lá depois de Hebreus. Hebreus, depois vem Tiago. Todos acharam? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Existem muitas fontes, meus irmãos, que quando o inimigo chega, ele nada de braçada, ele farta a sua alma, porque o problema chega e a pessoa dá legalidade para o inimigo usar uma fonte profética que é os lábios, e a pessoa fala assim, não vai dar certo mesmo, não vai dar certo, sempre foi assim, olha aí, vai dando legalidade, vai dando autoridade para o mal. Ele tapou todas as fontes. Para o inimigo, as suas fontes estavam fechadas. E dentro da cidade havia muita água. Você sabe o que ele fez? Ezequias, ele canalizou uma fonte muito grande que havia fora da cidade, numa região chamada Gion, por debaixo da terra. Ele fez uma ligação ao poço de Betesda, a fonte de Betesda. Ou seja, para Ezequias, aonde ele estava, a fonte continuava jorrando. Amém? Devemos fechar as fontes para os nossos inimigos. Não vamos dar vazão, não vamos dar lugar,
Não vamos ser voz profética do mal, porque os nossos lábios são proféticos e Deus vai nos chamar. Temos que prestar conta a Deus. Eu li um livro chamado Tuas Palavras São Fontes de Vida. Eu esqueci o nome do pastor, eu li o livro dele, depois eu vi ele pregando lá na Ebenezer, eu tive num culto lá. Ele dizia o seguinte: ele chegou na igreja, uma ovelhinha cheia de carrapicho, todo mundo cuidou, ele do Rio de Janeiro. Pastores, liderança, botou no colo, tirou os carrapichos, tratou as feridas, ele cresceu espiritualmente, fez o curso de seminário dele, e o que ele se sentiu? Independente. Não preciso de pastor na minha vida, não preciso de igreja, eu sei a palavra, vou congregar em casa. E tem mais, essas outras igrejas aí estão tudo errado, só metralhando as igrejas. Tum, 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 tum. E ele testemunhando, ele falou isso, eu já tinha também lido no livro dele. Olha como é que o final da história dele ficou. Seus filhos se desviaram, sua filha foi adotada pelos traficantes do Rio de Janeiro, ele ia buscar ela lá nos morros, uma menina de 19, 20 anos, as pernas todas queimadas de cigarro, que ela era drogada, ela era viciada, não queria sair daquela vida, o rosto desfigurado. Ele falou: meus irmãos, eu lembrava dela na infância. Ele dizia, quando ela dava aquele sorriso, e aparecia aqueles 2 furinhos na face dela, e aquele cabelo loiro bem clarinho, e eu vi a minha filha dessa forma, e eu me lembrei de como eu me sentia tão grande, eu me lembrei de como eu acusava os pastores, eu me lembrei de como eu olhava só os defeitos da igreja, e eu me lembrei que eu achei que eu era o pastor da minha vida e dos meus filhos, sem estar debaixo da palavra e das igrejas que Deus constituiu sobre mim. O que ele fez? Se arrependeu, voltou a congregar, se humilhou, buscou a Deus. E Deus, logo em seguida, começou a restaurar a sua vida. Tirou seus filhos das drogas, sua filha casou, filhos abençoados. Mas começou debaixo de o quê? De um princípio. Um princípio. Dar fontes que não deveriam dar para os seus inimigos tomarem. E para o mal entrar dentro da casa dele. Tuas palavras são fontes de vida. É tão sério isso, irmãos. Quando aqueles 12 espias foram na terra prometida, você observa que 10 espias deixaram o inimigo tomar das fontes, ao ponto deles dizerem assim: só salvou Josué e Calebe. Olha a conversa daqueles homens que viu milagres durante a trajetória no deserto, daqueles homens que viu milagre no Egito. Eles disseram assim: olha, éramos como o gafanhoto aos olhos deles, e o mais alarmante, e aos nossos próprios olhos. O que é isso? Está bebendo não mais da fonte de Deus, mas da fonte do inimigo, se vendo como o inimigo se vê. Ele tapou, irmãos, todas as fontes que poderiam servir para os seus inimigos se levantarem contra ele. Todas as fontes fora foram tapadas. E eu não sei se você sabia, um grande exército na Idade Média não era só o inimigo que matava ele, a sede também matava exércitos. Dependendo da quantidade de dias, eles morriam de sede. Então, querido, deixa o inimigo morrer de sede, amém? Não vamos alimentar o nosso inimigo, não vamos deixar eles se apoderarem daquilo que é nosso. Deus nos deu, e nós vamos abençoar, nós vamos ministrar. Mas é assim, pastor. Mas Deus faz a obra, Deus cura, Deus liberta, Deus quebra maldições hereditárias. Meu pai bebia, meus tios bebiam até cair no chão. Nunca botei uma gota de coisa na boca para ficar aí. E não gosto. Amém, queridos? Aqui na igreja, pastor não bebe, obreiros não bebem. Nós bebemos todos do Espírito. Não, pastor, mas socialmente. Não, você não vai ver ninguém bebendo aqui.
Nem uma cervejinha, pastor, em casa. Você não vai ver, querido. Nós bebemos da palavra do Senhor Jesus. E quando o inimigo se levanta, nós não vamos lá na geladeira pegar a cervejinha para relaxar, não. Nós vamos à palavra de Deus e pedir, Senhor, faz um milagre. O inimigo está à porta da minha casa, Senhor. Eu preciso de um milagre, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não preciso disso para me relaxar. Preciso da palavra de Deus. Preciso do louvor de adoração ao Senhor. Preciso de uma intimidade com Deus. Aí eu vou ficar na paz. E não vou buscar refúgio nisso, que acaba virando um laço. Olha outra coisa que ele fez, querido. Deixa eu terminar só essa primeira parte, até o versículo 8. Ele fechou também o ribeiro, né? Porque viriam os inimigos. Versículo 3. Ele cobrou ânimo. Ele já estava cansado, mas ele cobrou ânimo. E por que ele cobrou ânimo? Porque ele visualizou as promessas de Deus. Talvez ele já tenha feito uma grande obra até aqui, mas o seu ânimo, meu querido, é zero. Você fala, eu fiz grandes coisas, pastor. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida, mas agora eu estou cansado, acabou minha bateria. Então, cobre ânimo no Senhor. Como? Lembra de Deus, da fidelidade do Senhor, das promessas de Deus na sua vida. Cobrou ânimo no Senhor e continuou. Restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. O que são muros quebrados? São brechas. Uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável. Uma família sem cobertura de oração do seu sacerdote, do seu pai, da sua mãe ali sobre os filhos, que estão debaixo da autoridade da igreja, que está abençoando também, é vulnerável. É coisa que outro não vai fazer, querido. A intercessão, o orar, o acompanhar, o ensinar, os princípios. Ele foi observando. Havia brechas no muro. Mesmo que seja tão pequena a brecha, viu, irmão? É perigosa. É perigosa. E além de reparar a brecha, colocou torres de vigília. Ou seja, eu tenho essa fraqueza em mim. Deus está fazendo uma grande obra, eu estou sendo liberto, glória a Deus. Mas eu vou continuar vigilante. Vou continuar vigilante. Deus já me deu vitória, Deus já me restaurou. Essas práticas não me pertencem mais. Mas eu estou de guarda ali em cima, ó. Não vou dar brecha, não. Você acha que eu vou entrar lá e vou falar, não, eu sou fortão, porque Deus já me deu a força? De forma nenhuma. Forte é Ele, poderoso é Ele. Eu vou ficar em vigília e vou clamar toda vez que for necessário. E ele não apenas restaurou esses muros, irmãos. Olha só. Diz que ele levantou também outro muro por fora. Olha que coisa maravilhosa. Ele não se conteve só com aquele muro. A gente não consegue se conter apenas com a nossa salvação, não é verdade? A gente não consegue se conter apenas com a nossa bênção. A gente quer ver outras pessoas sendo salvas também. A gente quer ver a nossa família se rendendo ao Senhor. A gente quer ver almas se rendendo ao Senhor. A gente não quer só a bênção do Senhor. A gente quer ser um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Ele não conteve só com aquele muro e com a restauração daquele muro, que representava a vida. Ele queria mais. Eu fui salvo, eu fui curado, eu fui liberto. Agora eu quero ser canal de libertação para a vida de outras pessoas. Numa linguagem espiritual, numa linguagem figurada. Eu recebi a bênção, glória a Deus. Agora eu quero ser canal de bênção para outras pessoas. Eu quero ter comunhão com Deus, mas eu quero ter mais do que a comunhão com Deus. Eu quero ser motivo para que Deus me use para tocar na vida de outras pessoas. Eu não quero apenas estar vestido, eu quero estar revestido. Porque estando vestido, muitas vezes o interesse é meu. São coisas que eu preciso fazer. São coisas que Deus tem para mim e Ele. Mas estando revestido, é algo a mais do que eu preciso para fazer, não apenas para mim, mas para a vida de outras pessoas e cumprir o meu chamado no reino. A grande questão é que nós observamos
muitos apresentando apenas a necessidade, os desejos, os sonhos. Glória a Deus, Deus vai fazer uma grande obra, mas a obra vai continuar. Deus falou assim para Abraão: olha, Abraão, se tu uma bênção. Nós vamos ser bênção nas mãos de Deus. Porque quando queremos ser bênçãos nas mãos de Deus, e queremos fazer mais do que seria só para nós, nós tiramos os olhos de nós mesmos e começamos a olhar o nosso próximo. Aí vem a palavra dizendo: amai o próximo como a ti mesmo. Começo a ver necessidades, começo a ver as almas, começo a me preocupar. E a Bíblia diz: quando Abraão intercedia pelos seus inimigos, para que Deus abrisse a madre da mulher do seu inimigo, outro rei, Deus abriu a madre da sua mulher, de Sara. Então, quando eu olho para o meu próximo, estou na luta, pastor, mas eu quero ser canal de bênção na vida daquele irmão. Enquanto eu estou abençoando ele, enquanto eu estou lá socorrendo, enquanto eu estou lutando por ele, Deus está lutando por mim. Amém? Quem dá ao pobre, empresta a Deus, que não deve nada a ninguém. Ou seja, eu sirvo a Deus fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Eu sirvo a Deus assumindo o meu chamado. E no reino é o seguinte: eu não fico esperando viver todas as promessas para depois sair para fazer a obra. Eu saio para fazer a obra e Deus vai acrescentando as promessas na minha vida. O que você está fazendo, irmão? Estou esperando. O que? As promessas se cumprir. Para quê? Para mim ir lá ajudar o pastor no evangelismo, para mim fazer isso, fazer aquilo outro? Não. Porque eu sei que eu vou ser um grande pregador um dia. Você vai fazer a obra. Que enquanto você está fazendo a obra, Deus está fazendo a obra na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, depois dessas torres, depois desse segundo muro, eu já estou terminando, irmãos, estamos passando um pouquinho. Ele fortificou a Milo na cidade de Davi. Você sabe o que é isso aqui? Essa Milo? Olha para mim, comigo aqui, versículo 5. Era uma fortificação de Davi que ficava no lado norte de Jerusalém. Ou seja, ele fechou tanto a brecha para o inimigo, que até áreas que ele estava bem. Era uma fortificação, não precisava tanto atenção. Ele também intensificou. Amém? Eu já estou buscando tanto. Nessa área eu já estou orando tanto. Nessa área que eu vou dar até uma descansada. Eu falei, não. Aquela fortificação, ela vai resistir, mas eu vou aumentar ela. Vou fazer ela mais sólida. Porque eu não posso falhar. Debaixo de mim existe uma nação que eu tenho que cuidar. Até nas áreas que ele estava bem, ele não baixou guarda. Isso nos ensina o seguinte: não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Mas que isso, pastor? Eu estou tão cansado. Semana tão corrida. O mês tão corrido. Quando você não desejar vir ao culto, é que você precisa muito vir ao culto. Você está precisando urgentemente estar no culto. Deus sabe de mim. Eu oro tanto, eu busco tanto. Mas hoje eu não estou querendo ir, não. É aí que nós precisamos estar no culto. Não baixar guarda. Fortificação de Milo, cidade de Davi. E diz que ele fez escudos e armas em abundância. Ainda, irmão, dentro dessas figuras que a gente consegue ler com o Novo Testamento, quando você fala escudo no Novo Testamento, lá em Atos, em Efésios capítulo 10, versículo 6, a gente vê o escudo da fé. Escudo da fé. Que serve de proteção, que era a mesma coisa do escudo ali, na representação, proteção, abrigo, amparo, guarida. Escudo. Aí eu vou lá para o Novo Testamento, em Efésios, fala de escudo, e eu venho aqui para nossas vidas. Escudo da fé.
Me diga, como é que eu vou usar esse escudo da fé? Se eu não estiver lendo a Bíblia, se eu não estiver com a vida de oração, se eu não estiver congregando, eu vou alimentar o meu inimigo. Como que eu vou usar o escudo da fé? Porque o nosso inimigo não é mais aquele inimigo lá do Antigo Testamento, que é a figura da carne humana. Não, nosso inimigo é espiritual. As nossas armas não são mais carnais, são espirituais e poderosas em Deus. Tem hora que o inimigo bate lá na porta, está levando água para o inimigo beber, levando cafezinho para o inimigo ficar forte. Está dizendo, eu vou roubar seus sonhos. É isso mesmo, eu não consigo nada mesmo. Você tem razão, é só um pensamento que veio aqui na minha mente. Não, é o inimigo querendo te destruir, querendo acabar com a sua estrutura. Aí vai alimentando, vai descedentando, e o inimigo vai ficando forte. Aí não tem força mais de estar na igreja, não tem força mais de participar dos trabalhos da igreja, e eu não posso abrir mão do meu escudo da fé. E eu só vou conseguir, irmãos, utilizar esse escudo espiritual com uma coisa chamada vida cristã. Quando eu congrego, quando eu busco, quando eu leio a palavra, quando eu estou em comunhão. A falta da comunhão me leva a abandonar esse escudo. Aí vem o questionamento. O inimigo levanta, eu falo, Jesus, tem jeito não. Quem disse que não tem jeito? Você orou? Você jejuou? Conversou com os pastores? Conversou com a liderança? O que Deus falou? Mas a fé está pequena, então eu preciso alimentar essa fé. Você sabe que uma vez os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Logo depois que Jesus estava no Monte da Transfiguração, ele desceu no vale, lá na cidade. Estava uma briga entre os discípulos de Jesus e os fariseus. E depois Jesus chegou, fez a obra na vida daquele rapaz, um lunático, que vinha o Espírito, se apoderava dele e o lançava na água e no fogo para destruir. E os discípulos depois perguntaram, por que nós não conseguimos expulsá-lo, expeli-lo, Jesus? Aí Jesus fala assim, existem certas castas que só saem com jejum e oração, e um outro escritor diz assim, no mesmo escrito, existem certa casta que só sai com fé, e a fé vem pela oração, pelo jejum, porque vós sois tímidos, pequena é a vossa fé. Então o inimigo muitas vezes se apresenta muito grande. Você sabe que o rei da Síria, quando chegou ali em Jerusalém com seus inimigos, os inimigos de Israel, os capitães dos reis da Síria, eles não mandaram apenas uma carta para o rei de Israel, Ezequias. Eles subiram ao muro de Israel e bradaram contra a nação de Israel, contra Jerusalém, contra o reino ali estabelecido. Olha que terrível, para tirar a fé, para trazer confusão no coração. Não foi só a carta do rei, não. Foi para toda a nação ver. E eu não sei que carta você tem recebido, querido. Qual tem sido o decreto, mas eu quero te dizer que isso não é de Deus. A carta de Deus para a sua vida está aqui, é linda, é maravilhosa, é as Sagradas Escrituras, que diz que Deus está com você, e ela tem poder de anular todas as outras cartas contrárias à vontade de Deus na sua vida. Amém? É por isso que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele encravou naquela cruz todo escrito de dívida contra você. A carta dos inimigos chegou, está lá. Não é essa a vontade de Deus. Eu não vou morrer. Não, mas você vai morrer, o inimigo está dizendo que vai entrar, vai destruir, vai matar. Mas Deus não falou isso para mim. E eu não tenho que me preocupar o que o meu inimigo pensa a meu respeito. Eu prefiro me preocupar com o que Deus pensa a meu respeito. Fizeram também armas em abundância.
Você tem uma arma poderosa. O que é? A Bíblia. Diz aqui no versículo 32, logo depois dos escudos vieram as armas. E depois veio a resposta de Deus sobre eles. Tapou todas as brechas, irmãos. Não deu legalidade para o inimigo vir. Não deu. Havia brechas, viu? Mas não deu legalidade. Por quê? Porque ele tapou todas as brechas. Então vamos tapar todas as brechas. Tudo que Deus mostrar que precisamos mudar. Tudo que Deus mostrar que isso atinge diretamente a nossa comunhão com Ele e a nossa santidade nele. E logo depois dessa obra, e a obra já tinha começado lá no primeiro ano, estamos aqui no 14º ano do rei. E vem a resposta de Deus. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu os valentes. Versículo 21. Os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram. Irmãos, eu estava olhando comentários sobre essa peste, não conseguem descrever, decifrar o que foi isso. Mas você sabe que foi um anjo do Senhor. Levou uma peste no arraial, que eles morreram naquela mesma madrugada. Você sabe quantos homens de guerra valentes que morreram? 185 mil homens morreram. Houve uma peste, não consegue descrever que peste é essa. Nós sabemos que foi um anjo de Deus, que entrou naquele lugar e destruiu aqueles homens. O filósofo grego, também historiador, Heródoto, ele comentou que um pouco antes desse acerto com Ezequias, esse mesmo rei estava batalhando contra o Egito, e o arraial desse exército foi tomado por uma praga de ratos, que consumiu tudo, consumiu o alimento, as armas, os arcos, roeram as cordas dos arcos. O que era isso? Era Deus dando alguns sinais para ele. Você está mexendo com gente errada. Você está mexendo com uma nação escolhida. Você está mexendo com a nação que pertence a mim. Você está mexendo com a menina dos meus olhos. Queria que você ficasse de pé nessa hora, querido. E Deus livrou. Deus livrou Ezequias e a cidade. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor. Olha para você ver, que bênção. Traziam para Deus. E coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. O testemunho de Ezequias, de se manter fiel, foi objeto para que muitos depois se voltassem a Deus, irmão. Quantas pessoas você está evangelizando, você está cuidando, pessoas duras de coração, mas através do seu testemunho, da obra que Deus vai fazer na vida dessas pessoas, elas se voltarão a Deus, trazendo presentes para Deus. O que é isso? É comunhão, é fidelidade a Deus. Estarão convertidas e depois reconhecendo a mão de Deus sobre a sua vida. Amém. Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se fiel ao seu chamado. Mantenha-se fiel à verdade que Deus tem colocado na sua vida, querido. Não abra mão dos princípios de Deus. Não abra mão. A porta é Deus quem vai abrir. Qualquer porta que você abra mão dos princípios da palavra, não é uma porta de Deus para a sua vida. Olha, é assim, mas aqui você não pode ser crente não. Inclusive vai ter confraternização, você tem que beber uma cerveja também com todo mundo se confraterniza. Por que você vai ficar sem beber? Essa porta não é de Deus. Se for assim, eu não quero. É assim, não é de Deus. Não segue os princípios da palavra. Parece muito boa, mas ao fim é caminho de morte.
Amém? Não abra mão, querido. Feche seus olhos nessa hora. Não abra mão do princípio de Deus sobre a sua vida, porque Deus virá, e Deus enviará o socorro, independente da quantidade que sejam os inimigos, do tamanho do problema. Nós não abriremos mão de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de produzir e frutificar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não te deixarei, venha o que vier, Senhor, não te deixarei. Lembrei até da música do pastor Gladys agora. Deus abençoe, pastor. Não te deixarei, Senhor. Não deixa Deus, não deixa a sua palavra. Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, Senhor. Obrigado por esse povo, Senhor, que é um povo fiel ao Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, pelas ovelhas que o Senhor tem cuidado nessa casa de oração. E eu tenho certeza que a mão do Senhor está sobre a vida da sua igreja. Eu tenho certeza que os inimigos poderão vir por um caminho, Senhor, segundo a tua palavra, mas ela nos diz que fugirão por 7 caminhos, que verão a resposta de Deus, verão que é um povo diferente, verão sim que não se entra na casa de crente para cirandar, para destruir, pois o anjo do Senhor está na casa de cada um de nós. Guarde os pais, guarde os filhos, guarde os netos, guarde as crianças, os idosos, guarde o teu povo, ó Deus, com a tua poderosa mão. Livra de todo o mal, ó Deus, nesses dias que temos sido tão surpreendidos, nos guarde, nos livre, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está no controle. E vai, ó Senhor, nos dando a direção e nos iluminando, para que possamos fechar todas as brechas, ó Senhor, todas as brechas, que como um vaso, moldados por Ti, que recebe do Teu Espírito Santo, possamos, ó Senhor, estar sem brechas. Estava tão cheio de Deus, estava tão cheio da presença de Deus, estava pensando até em fazer missões, agora já pensa em ir mais para a igreja. A brecha espiritual que seja fechada, e que não apenas encha, mas transborde em fidelidade, em comunhão, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode saudar o Senhor com as palmas, querido. O som ligado, Deus do meu lado, a paz no peito, a estrada é essa, vou desse jeito, não tenho pressa. O dia hoje nasceu perfeito, o céu está aberto, embora longe, é sempre perto. O céu está aberto, e quando juntos, é sempre certo. O céu está aberto, embora longe, é sempre perto. O céu está aberto, e quando juntos, é sempre certo. La 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 la. Cabelo solto, vento no rosto,